Clay Amorim, novo, galera. Tamo aí. De volta no Manais. No Manais. E, pô, já abrindo aqui com um clássico de João Bosco e Aldir Blanc, Incompatibilidade de Gênios. De gênios, muito bom. Espetáculo, Boa. espetáculo. Esse é o motivo que eu venho aqui para todo no Manais. Eu sempre estou aqui para escutar eles tocarem. Aí, como eu estou aqui no sofá de bobeira e tal, eu acabo falar alguma coisa, pergunto alguma coisa, mas, pô, bom demais. Vamos bater uma conversa muito legal, muito interessante com esse querido amigo que é músico também, baterista e trabalha aqui numa das empresas acho que mais admiradas, né, da atualidade, que é o Google. E estamos aqui com o nosso Felipe Gomes. Valeu, Felipe. Salva de palmas para ele. Obrigado pelo convite. Como eu falei para vocês, assisti os programas, estou achando super bacana. E é legal estar aqui do outro lado da telinha agora, participando com vocês hoje. Filipão, puxa vida, quanto tempo faz que você está em Nova York? Eu cheguei em Nova York no finalzinho de 2016, então 3 anos agora. 3 anos. 3 anos, não sei se já estou adaptado, mas me adaptando cada vez mais, porque mudança, bom, todo mundo aqui passou por isso. Sim. Tem aquele primeiro ano de choque, né? Inclusive, eu costumo falar isso para meus amigos. O pessoal fala, vou morar 3 meses fora, tal. Eu falo, cara, 3 meses não dá nem para você organizar a papelada lá fora. Cara, isso é uma grande verdade. Mas acho que 3 anos já deu para entender um pouquinho como é que funcionam as coisas aqui. Agora estou sentindo que... Você sente em casa já aqui? Em casa não, né? Em casa, aqui não dá para usar aquela Havaianas na rua, bermudinha, né? O clima não ajuda muito. Mas qual que foi a dificuldade maior dessa adaptação, assim, que você acha? Eu acho que tem 2 coisas. Eu acho que a primeira dificuldade são as relações pessoais, né? Eu acho que culturalmente a forma como o brasileiro se relaciona é diferente da forma como o americano se relaciona. E também como os povos locais se relacionam com imigrantes, né? Também tem um pouquinho dessa... a gente tem um pouquinho mais de dificuldade de entender, de ler as pessoas, de ler os costumes. Então, isso às vezes acaba travando um pouquinho as coisas. E eu acho que também um pouquinho, para mim pelo menos, né, a forma de trabalhar. Você tem que mudar um pouquinho a forma como você trabalha aqui. Algumas coisas funcionam de uma maneira completamente diferente do que funciona no Brasil. E, então, acho que essas 2 coisas foram... Pô, legal. 2 pontos bons. Realmente sim. São pontos que... Sim. 3 coisas que o Felipe falou aqui que, pô, de cara eu falei, pô, eu sofri as mesmas coisas. A primeira foi o tempo de ficar aqui, né? Você realmente chega falando, pô, um ano, vou ter uma baita experiência, vou saber o que é morar fora, 1 ano passa e você nem vê, né? Então eu estou aqui há 5 anos e ainda estou me adaptando à cidade. Então essa questão do tempo é chave, assim, foi uma coisa que pegou para mim também. O outro ponto que é em relação às pessoas, né? A cultura, como elas são diferentes e como as brincadeiras. A gente até estava falando das nossas filhas aqui, né? Que a minha filha de 11 anos está aqui há 5 anos. Ela faz umas piadas comigo, faz umas brincadeiras que eu olho para minha esposa, a gente não ri, né? O centro de humor é diferente. Né? Diferente. E a relação profissional também é muito diferente. Então, quando você cai numa empresa grande, né? Eu vim para cá pela Goldman Sachs, né? Você veio pelo Google. É uma cultura muito forte. E a empresa, você chega ali, um andar, sei lá, na Goldman era 500 pessoas naquele andar e ninguém se falava. Era todo mundo muito fechado no teu canto. No Brasil... A minha experiência era sempre, eu conhecia todo mundo e sabia quem era o filho de quem que era casado, quem que não era, né? Então, esses 3 pontos, realmente, para mim, é uma coisa que eu vivi os 3 também. Eu acho que no Brasil as pessoas abrem mais essas informações pessoais, assim, né? Então, acho que quando eu vou, até pensando um pouquinho na pergunta do Jair, né? Que você teve mais dificuldade e tal no começo. Eu acho que é aquele tempinho que demora para você entender, por exemplo, que se o cara não te dá bom dia no elevador de manhã aqui, não é porque ele não gosta de você. Exato. Mas é o jeito deles. Eu acho que isso demora um pouco pra gente... Mas você fica sentindo no primeiro dia, né? Não, no primeiro... Acho que no primeiro ano. Sim, eu fazia também. reunião com uma galera no dia seguinte encontrava um pessoal no elevador, o pessoal com fone de ouvido olhando para baixo, assim, eu falei, acho que o cara não gostou de mim, né? E no Brasil já é o contrário, né? Você faz meia reunião com o cara, no dia seguinte o cara fala,
vamos fazer um churrasco. Tá jogando bola junto. Mas não marca o churrasco, mas não faz. Ele nunca liga depois e fala, vamos fazer o churrasco. Você teve uma experiência de oferecer algo que você não queria, por educação? Você fala, pô, você quer isso aqui? Tá? O cara fala, eles sempre falam querem quando eles querem. Se você não quiser dar algo, nunca fale. Você quer um Yakult? O cara, tem que o seu antes, eles vão pegar. Não, já passei por isso aqui. Eu já passei por isso com um lanche, assim, um sanduíche assim, meu, de pãozinho. Eu falei, pô, cara, você quer alguma coisa? O cara, pô, muito obrigado, velho. Pô, obrigado. Aí eu fiquei sem meu lanche, então acontece. Pô, isso parece uma história que aconteceu no Brasil, não foi aqui não, mas num amigo meu, e ele tocava uma empresa que aí o segurança dessa empresa, né, que fazia lá a segurança, ele sempre levava você falou de Yakult, ele sempre levava um iogurte e deixava lá na geladeira da cozinha da empresa e sempre alguém pegava, sempre alguém tomava. Aí o segurança pegou e falou assim, pô, vou fazer o seguinte, vou botar no nome do chefe, no nome do patrão, vou levar um sacão, ninguém mexe. Botou lá, tal. Realmente no primeiro dia ninguém mexeu. Aí falou, pô, saquei qual que é a estratégia. Aí no dia seguinte ele levou também, botou lá o sacão no nome do chefe. Aí o chefe chegou lá na cozinha e falou assim, o que é isso aqui? Pra mim? Ele abriu assim, tinha um monte de iogurte. Eu falei assim, pô, aí ó, vamos tomar esse iogurte. Não é só pra mim não, né? Distribuiu. A Anne, ela tá fazendo uma pergunta que eu acho que tem a ver com nós três, né? O Paulinho também, mas o Paulinho como apreciador de música e a gente trabalhando com música. Ela fala assim, meu filho tem 9 anos, canta, já toca um pouco de bateria. Aí, ó, legal. Felipe toca bateria. O que vocês me dariam como conselho? Qual que é o conselho para o baterista que está iniciando? Tem dois, vocês dão o conselho de música e eu vou dar o conselho específico para baterista, né? Tá bom, beleza. Porque eu comecei a tocar bateria com 6 anos, pequenininho, e depois que meu pai me deu a minha primeira bateria, começaram os problemas com vizinhança, né, com barulho e tal. E a bateria ela tem isso, então tem que ter esse lance da consciência de que, primeiro, você é o cara que quando vai tocar em algum lugar é o cara que tem que carregar tudo. E quando todo mundo já acabou de tocar, ele despluga a guitarra ali, vai todo mundo lá tomar uma cervejinha no bar e você vai ficar mais meia hora desmontando tudo. Exatamente. Mas eu acho que o conselho é praticar bastante. É isso que eu ia falar. Eu acho que para todo mundo que é músico, a prática, o dia a dia e os exercícios que às vezes são um pouquinho chatos, a gente fala, não, quero sair tocando logo, não, acho que tem que investir esse tempo mesmo em estudar, em praticar e em se divertir acima de tudo, né? A música tem que ser um negócio divertido, um negócio que dá prazer. É um negócio que, inclusive, quando eu mudei para cá, no meu momento de adaptação, me ajudou muito a me conectar com a cidade nova, com a vida nova, que foi procurar uma galera para tocar, e isso ajudou eu a achar um ponto familiar e a resgatar um sentimento que eu tinha muito bacana lá no Brasil. Que você inclusive já tocava em bandas lá, né? Sim. E aqui você também veio e começou a tocar em banda. E aí, como eu não tinha banda aqui, eu comecei a fazer aula para enfim, resgatar algumas coisas. E também fazer aula com alguém daqui, né? Uhum. E aí, na aula, chegou a nossa pizza. A pizza. gente Rapaz, peraí. E aí? E aí, esse meu professor acabou me indicando uma galera que estava precisando de um baterista, e aí foi legal porque todo mundo se conectou super bem e aí rolou. Isso ajuda muito, né, Felipe? Falando um pouco de Nova York, então, da mudança e da vivência aqui. Sim, ajuda muito. Você encontrar pessoas que têm tem interesse em comum, e aí você consegue se conectar. Isso foi muito, muito bacana. O Felipe estava falando aqui dessa experiência dele como músico, vai falar mais, inclusive, e tal, porque ele segue ainda fazendo muita coisa aí também com música, mas ele trabalha numa das empresas mais admiradas atualmente, né, que é uma empresa ligada à tecnologia, mas também a várias outras coisas, né, e eu e o Wesley já tivemos a chance de ir lá visitar aqui em Nova York, o Google, enfim, é uma empresa que começou... não sei muito da história, mas começou pequena, né, nessas coisas de tecnologia de garagem. Uhum. E foi literalmente numa garagem. Numa garagem, né? Aliás, é até legal você contar para o pessoal, se você puder, aquela história de como eles começaram e aí fazer a ligação, porque no Google, rapaziada, eu acho que em todos os escritórios do Google deve ter isso, tem
tem umas estações de comida e de bebida que é meio que assim, quem trabalha lá pode a qualquer momento ir lá, comer, beber e tal. Inclusive o filme dos estagiários lá, que acho que para quem não assistiu, tem um monte de pequenos exageros, mas no final, um pouco do que a gente vê naquele filme é um pouco o que rola na empresa mesmo. Bacana, achei esse filme, muito bom. Mas começou numa garagem e uma das coisas mais bacanas que eu acho no Google é a cultura, né? 2 caras começaram essa história há um tempão atrás e eles alugavam a garagem de uma mulher que hoje é a presidente do YouTube. Sim. É mesmo? E aí eles ficavam lá desenvolvendo e tal, e começaram a criar a página de busca do Google. E os caras, né, batiam aquela fome e tal, eles tinham que assaltar a geladeira da mulher. E ela ficava brava com isso e tal, eles falaram, cara, quando a gente tiver a nossa empresa, o nosso escritório, a gente vai ter comida a cada 10 passos que você der, você vai ter uma comida para os funcionários, né? Aí, ó, diretor. Ninguém vai passar fome. Ó, diretor, a gente fica assaltando também aqui a geladeira do nosso diretor. Fica aqui a promessa. O dia que a gente tiver bombando aí, ó, no mundo inteiro, com o Numanais, a gente vai botar comida à vontade para você. Vai, continue. E aí foi isso que o Larry e o Sergey, que são os 2 fundadores do Google, fizeram. Realmente, quando você quando você visita os escritórios do Google no mundo, e eu tive a oportunidade de visitar alguns deles, você realmente encontra assim uma quantidade interessante, vocês visitaram lá e vocês viram, né? de estações tem onde muita comida lá. O funcionário pode Eu utilizei essa cozinha assim, não sei se E não tem lá um negócio... Dá o seu testemunho pra gente. Hoje eu fui lá, tinha carne vegana, gente. Tem tudo, né? Quem é vegetariano como eu... Se tem carne vegana, tem tudo, tem né? tudo lá, cara. Chegou nesse estádio... Eu ainda repeti, vou confessar. Foi por um outro caminho para ninguém ver, mas repeti, foi tudo certo. Jairzinho comeu bem lá. Sim, comi bem. Não, e é interessante ver hoje, não é só o Google que está fazendo isso, mas como também tem várias outras empresas, né, oferecendo, não digo um serviço, mas colocando ali à disposição dos funcionários um ambiente um pouco mais lúdico, né, e bacana. E o Google acho que é um dos pioneiros nisso. Agora, Felipe, você já trabalhava no Google no Brasil, né? Sim, eu entrei no Google, eu fiquei 1 ano no Brasil e aí eu fui transferido para cá. E a diferença, tirando essa cultural que você já disse, porque tem a gente aquele dia lá, aliás, você conheceu até uns brasileiros que você não tinha conhecido ainda. São quantos funcionários? Aqui em Nova York são mais de 4.500 funcionários. Então, você conhece um grupo pequeno dentro da empresa, né? E a gente acaba conhecendo umas pessoas que eu cruzei no Brasil no meu primeiro ano e que eventualmente vieram para cá também, mas tem muita gente trabalhando lá. Então, inclusive eu vou levar você mais lá para ver se eu conheço mais brasileiro que você. Bota daí, atraiu ali. Foi engraçado aquele dia que a gente estava lá, que o Jairzinho foi abordado lá dentro. É mesmo? A gente passando, todo mundo... lá. Você é o Jairzinho? Esse cara, bicho, onde ele tá? Olha lá, ele falando que o Google é conhecido, ele é conhecido no Google. Dentro da parada, andando lá. Mas fez sucesso lá. Então, ele agora, no Google, é conhecido como o cara que conhece. Agora eu vou lá pegar café, aquele lá é o cara que trouxe o Jair aqui. Agora, o escritório aqui em Nova York é impressionante, né? Você quando chegou, você ficou impressionado também com a estrutura que eles oferecem? Não? Eu acho que uma coisa muito bacana que o Google oferece para os funcionários de qualquer parte do mundo é esse ambiente que você falou, lúdico, e eles tentam facilitar muito o seu dia lá. Esse negócio da comida a gente acaba brincando aqui, mas é uma coisa que acaba aumentando a produtividade do funcionário, porque no final das contas, o Google está instalado nos grandes centros urbanos, né? Então, se você pensar no tempo que alguém demoraria para se deslocar e comprar um café ou almoçar, você fazendo isso lá dentro te economiza tempo, enfim, melhora a sua qualidade de vida durante o trabalho. E uma coisa que o Google faz de bacana, eu acho que é oferecer meio que um padrão muito parecido em qualquer escritório que você visite no mundo. E aí, quando eu cheguei aqui, eu acho que a maior diferença daqui para o Brasil é a escala das coisas, é o tamanho, né? Sim. O escritório do Brasil é super bacana, super moderno. Acho que no Brasil, acho que hoje já deve estar com quase 1.000 pessoas.
Grande também. Isso só em São Paulo, tô falando. Tem escritório de engenheiros em Minas Gerais, tem no Rio de Janeiro, tem um outro escritório em São Paulo. Eu acho que a escala aqui é muito, muito grande. Então, tudo que a gente vê ali, você multiplica por 100 e aí é o que você tem aqui. Entendi. Mas você acaba se sentindo em casa, né? Toda vez que eu viajo e tenho a chance de conhecer um escritório, mesmo que eu viajo a lazer, eu acabo indo, entrando para conhecer, porque você sente aquela... É quase que como uma embaixada, assim, sabe? Você vai lá e você tem aquela atmosfera cultura, familiar. Aquela família. E isso eu também acho uma coisa muito bacana, como eles preservam a cultura mesmo tendo um nível, um número gigante de funcionários espalhados pelo mundo. Você é de tecnologia ou não? Quer dizer, muita gente acha, quem está no Google, todo mundo está ali programando o tempo todo, né? E não é bem isso. Não, né? e o meu passado profissional nem começou com tecnologia também. Eu trabalhei 15 anos na indústria automotiva, então, e principalmente com a Volkswagen. Então, trabalhei um pouco na Volkswagen, depois trabalhei na Audi, fui morar na Alemanha trabalhando pela Audi. E aí, uma hora eu falei, preciso mudar um pouquinho, preciso mudar de indústria. E depois de morar fora, eu senti que eu queria fazer um refresh na minha carreira. E aí, sim, eu migrei um pouco para a tecnologia e saí completamente da indústria automotiva. E aí, trabalhei em algumas empresas. Trabalhei numa publisher de games, depois trabalhei na Amazon e aí fui chamado... Foi migrando aos poucos. Fui migrando aos poucos. Mas o que eu faço hoje não tem nada a ver com programação, eu não sou engenheiro, não sou programador. Meu background é marketing, sou profissional de comunicação e eu acabo pegando um pouquinho dessa minha base de marketing para ajudar as empresas que querem fazer propaganda no Google ou fazer uma estratégia de lançamento de produto, eu acabo ajudando eles a usar as plataformas do Google. Então não tem muito a ver com... E hoje em dia, né, cara, assim, porque acho que o Google é meio que era a TV há um tempo atrás em relação à publicidade e marketing, né? Porque, poxa, eu acredito que seja... talvez o principal hub de publicidade hoje em dia no mundo, acho que se bobear, é o Google, com o YouTube, com todas as ferramentas que eles disponibilizam, né, cara? E eu acho que é um negócio, assim, por mais que a gente tenha familiaridade com as ferramentas de busca e com o YouTube, eu acho que para o mercado publicitário e para as empresas, ainda é uma coisa que precisa ser descoberta e usada de uma forma melhor. Sim. Sem dúvida. Ainda o mercado publicitário usa muitos meios tradicionais e que eles têm que continuar existindo e eles têm que coexistir, na verdade, com o digital. Só que o digital, a gente tem muito campo para explorar ainda, em termos de como usar ele de uma forma melhor, de como usar ele de uma forma mais consciente, de como tirar o melhor proveito disso, né? Isso é um pouco o que eu tento fazer lá dentro, eu e uma equipe, enfim, grande de pessoas que tenta ajudar a indústria a usar as plataformas digitais da melhor forma possível. Agora, desses lugares que você mencionou, que você já trabalhou, já morou, enfim, em São Paulo, Alemanha em Berlim? Não, morei em Munique. Morei lá perto de Munique, uma cidadezinha super pequena, cidadezinha de 120 mil habitantes, onde todo mundo se encontrava no trabalho de manhã e depois à tarde ia para a academia e fazia sauna pelado, homem, mulher, todo mundo misturado. Isso é uma coisa comum na Alemanha. Isso é uma coisa super comum. Tem as casas de banho, sério. É verdade, o alemão ele usa sauna muito, eu vou fazer um parênteses aqui que eu acho que isso é bacana, porque a gente se considera super liberal no Brasil, né? E as mulheres usam biquíni curto e tal. Só que o alemão, ele usa sauna mista e eles não usam roupa, porque eles acham que a sauna purifica o corpo e se você está usando alguma coisa sintética, artificial, é ruim, né? Então, esse foi se me perguntar qual foi o seu maior choque na Alemanha... Posso imaginar, seria um choque grande. Para mim também, porque eu justamente com essa mentalidade que eu falo assim, cara, na Alemanha, e alguém falou pra gente, falou assim, legal vocês irem visitar, porque a gente estava fazendo show, irem tomar uma sauna e meu quem pai falou isso pra vocês? Quem foi, né? E foi uma brasileira que morava há muitos anos lá na Alemanha e aí ela falou, pô, é legal, a experiência é boa, vai lá ver. Meu pai sempre gostou muito de sauna, sempre ia mas era sauna, não era mista, né? No Brasil, meu pai sempre tomava sauna, por exemplo, na 9 de julho ali, que tinha a sauna masculina e a sauna feminina. Então eu fui lá e tal. Só que aí você chega realmente assim, é um negócio incrível, porque você está lá, tem várias pessoas de várias idades, não é? Várias idades, é meio tradicional. E todo mundo nu,
E assim, ninguém olha pra ninguém, não fica aquela onda de tipo, não é um negócio pra ir lá paquerar, entendeu? Sabe que eu tive essa experiência aqui em Nova York, no Russian Bats, que tem aqui no East Village. Ih, rapaz, olha aí uma dica aí, ó. Peraí, New York City. Eu passei por isso e eles dão um banho de lama, não sei se você já viu esse banho de lama, que todo você fica pelado. Não. Eles te dão um banho de lama aqui no East Village. Como é que é o nome? Russian Bats. Russian Bats? Eu fui pra lá, foi mais uma coisa assim, eu tomei um susto, assim, porque foi isso aí, lá, sauna mista. Sem roupa. Sem roupa, A coisa engraçada foi o banho de lama, foi só uma coisa interessante. O cara te coloca lá com a cabeça lá e ele te dá literalmente um banho de lama, tá? É uma coisa, foi uma experiência bem interessante. Então eu tive isso East aqui Village. Aqui East Village. Nesse viagem. Então, Nova York tem de tudo também. Quando vier pra Nova York, você tomar um banho de lama ou uma Russian sauna Bats. russa. Ou você vai pra Alemanha ou você pode vir aqui também, no caso. Legal. Foi Mas muito aí, só que na Alemanha é diferente, vocês saíam do trabalho e iam pra sauna. Todo mundo ali. E como era uma cidade pequena, você encontrava todo mundo no escritório. Na sala, E você já viu nu antes? Então foi uma experiência interessante. Então, aí desses lugares todos, essa cidadezinha da sauna aí da Alemanha, e São Paulo, e Nova York e tal, enfim, eu sei que cada uma tem, né, as suas vantagens e as desvantagens, mas qual que você acha que você se adaptou melhor, assim? Olha, Gero, eu acho que a gente acaba aprendendo um pouquinho de tudo nessas experiências e acaba incorporando aquilo que você acha mais bacana. Isso eu acho que é o mais rico, assim, de você ter a oportunidade de morar fora, né? É você virar essa chave para entender que existem outras formas de trabalhar, outras formas de se relacionar com as pessoas e incorporar o que é mais bacana. Sim. Na Alemanha, o que eu achei muito legal foi a questão de respeito pelo tempo das pessoas, né? Então, se os caras marcam uma reunião lá às 3 da tarde, 5 para as 3 já está todo mundo sentado na sala, preparado, esperando começar às 3. Quando começa às 3, eles têm aquela organização de, olha, essa aqui é a agenda da reunião, eles discutem. Tem aqueles 10 minutos antes de terminar a reunião, o pessoal fecha o assunto, pensa quais são os próximos passos. Às 4 horas, se for uma reunião de 1 hora, tudo acaba. Horário para começar, horário para terminar. Isso, eu estou pegando o exemplo de uma reunião, mas isso acontece o dia inteiro, desde o momento que você pega o ônibus ou trem de manhã, que o trem passa no horário certinho, te deixa no escritório no horário certinho, você consegue programar melhor o seu dia, você consegue fazer mais coisas e eu acho que isso, no fundo, acaba sendo um pouco de respeito pelo tempo de todo mundo. Até quando você vai no supermercado, né? Ninguém fica embalando os produtos na frente do caixa ali, colocando na sacola. Todo mundo escaneia o código de barra, joga o produto no carrinho, depois que paga, tira o carrinho da frente do caixa e vai embalar lá, porque daí a fila anda mais rápido. Que legal. Também esse mindset de, vou respeitar o cara que está atrás de mim na fila. Sim. E eu uso um pouco o exemplo eu gosto muito de usar esse exemplo com meus amigos, que é você observar, coisa simples, observar como funciona uma fila no Starbucks no Brasil e naAlemanha, ou aqui também. É que eu acho que a Alemanha é aqui, mas ainda um pouquinho mais é engraçado, extremo. porque tudo que você estava falando, eu tive a impressão quando eu mudei para cá. Eu falei, Nova York, olha lá, chego no trabalho, é tudo na hora e tal. Mas aí com o tempo você vai vendo que nem sempre o metrô aqui tá na hora, né? Eu acho que aqui é um meio termo entre o extremo que é de organização e de pontualidade lá daAlemanha e meio que o caos que acontece no Brasil, né? Mas eu acho que esse exemplo do Starbucks é um negócio legal. No Brasil você tá na fila, aí a gente chega na sua vez ali na fila. E aí você começa, a sua família tá inteira esperando uma mesa lá atrás, e o cara vira, Benê, o que você vai querer? Aí eu, o que tem? Aí eu pergunto pro cara do caixa, e aqui não, todo mundo já vai com o pedido na cabeça e já faz o pedido na hora e isso vai agilizando as coisas. É uma questão cultural, não tem nem o que é certo e o que é errado, mas é um negócio que... É divertido. É divertido, no Brasil. é um negócio engraçado que eu me sinto bem, assim, com esse lance da muita atenção, da produtividade e do respeito e tal. Ao tempo, né? E você falou um negócio interessante, porque eu acho que quem tem a oportunidade de trabalhar também fora do Brasil, é um negócio que a gente aqui acho que saca isso também. É o lance da adaptação, né? Não é falar mal do nosso jeito, não. Né? Porque eu acho que tem muita coisa no Brasil que funciona
até de um jeito agradável, divertido, né, e tal. Único, às vezes, e legal, né? Pra caramba. Legal pra caramba também. Que a gente se entende, né, e funciona. Mas o que eu acho mais legal de você ter essa oportunidade, obviamente não é todo mundo que tem, né, essa chance de poder trabalhar em outro país e tal, em uma outra cultura, lidar com uma outra cultura, é você perceber que você também pode se adaptar a isso, né? Então tem muitas coisas que acontecem aqui que hoje em dia a gente se adapta. E aí a gente, obviamente, observa que no Brasil a gente poderia melhorar, assim como também tem outras coisas que a gente se adapta e fala, pô, no Brasil isso aqui funciona melhor. Mas tem coisas legais que a gente traz do Brasil e que diferenciam a gente aqui. Eu gostaria também de comentar isso, porque a gente, pelo menos eu tinha essa visão que o brasileiro, a gente é atrasado, a gente é isso. Eu tinha essa visão quando eu estava no Brasil. Chegando aqui, eu percebi que em muitas situações, que eu trabalho com música brasileira aqui, então eu trabalho com muito música brasileira, de situações que os brasileiros são os primeiros a chegar. Ah, é? Então essa coisa, essa coisa interessante. O mercado não é assim, não. Em muitas coisas eles gostam até da maneira que a gente trabalha, falando de questões de musicais, né? E fora a criatividade, né, cara? Eu acho que no meio da música, assim, no Google, é interessante você ver a quantidade de brasileiros que tem lá e no mercado publicitário, por exemplo, aqui. Então, assim, a criatividade brasileira, né? Eu acho que você pode até falar um pouco sobre isso. A criatividade brasileira, eu acho que é muito valorizada aqui. Sim. O que eu aprendi trabalhando fora esses anos é que... Por que a gente tem essa criatividade, né? Pensando um pouquinho no lado, no mercado e como as coisas funcionam no Brasil, na dinâmica, a gente tem uma economia meio frenética no Brasil, né? Onde em um mês as empresas estão investindo pra caramba e aí no mês seguinte acontece uma crise, alguma coisa, aí eles cortam os investimentos, então... Tem essa flutuação de um mercado que está comprando tudo no momento e em outro momento não está. Então, para a gente sobreviver nessa loucura, você precisa ser criativo, você precisa se reinventar a cada mês para entender como você vai manter o seu negócio saudável. Quando você vai para um país como Estados Unidos, como a Alemanha, o mercado ele já é muito mais estável. Isso permite com que as pessoas... O lado bom disso é que as pessoas conseguem planejar melhor as coisas. O lado ruim é que elas só seguem esse plano, né? E elas só se sair da rotina. E se tiver qualquer imprevisto, eles têm dificuldade em improvisar, que eu acho que é o que eu estou falando aqui usando esse termo. A palavra gambiarra. Será que a gente tem a palavra em inglês? Gambiarra. Eu tentei traduzir a gambiarra uma vez. Não traduz. E a gente aprende, a gente tem um treinamento nessa questão de como atuar num mercado que é maluco, que flutua direto. Sim. E eu acho que a gente acaba trazendo essa vantagem. Mas, Felipe, esse, cara, foi um erro grande assim, que eu senti quando eu cheguei aqui e tentando me adaptar no trabalho. Quer dizer, eu estava... Né, agora eu estou numa empresa, eu estou nos Estados Unidos, em Nova York, então eu tenho que ser igual a eles. Né? Então chegava e tentava ser... E a gente não é igual, não adianta. Claro, é que nem com a música também. E eu acho que foi um erro. E com o tempo você vai percebendo, você vai ajustando, querer ser igual. Porque não é para ser igual. Você veio como um brasileiro para cá e todo mundo sabe que você é brasileiro. Ainda mais no Google que tem essa diversidade valorizada. Né? Então eu acho que lá para você foi a mesma coisa, né? Foi a mesma coisa. Eu acho que em Nova York isso é mais acentuado ainda. Porque quando você viaja um pouquinho pelos Estados Unidos, você percebe que existe em alguns estados uma uniformidade maior de culturas versus o que acontece aqui. Aqui Nova York é um lugar que recebe gente do mundo inteiro, né? Eu vejo mesmo onde eu trabalho, lido o dia inteiro com um monte de gente da Ásia, um monte de gente da Índia, americanos, europeus. Então, essa mistura eu acho que cria um negócio muito rico e você aprende muito também. Cada um traz um pouquinho o seu aprendizado, a sua cultura para o ambiente de trabalho e aí fica um negócio super rico e bacana. Falando de tempo, infelizmente, cara, a conversa tá tão bacana, né? O tempo voa. Então a gente certamente vai ter mais o que conversar em algum outro episódio. Eu tenho muita coisa que eu queria perguntar e... Eu também, a hora que eu falei, o Felipe trabalha no Google, eu falei, você tinha um monte de curiosidade do falando Google. Do Google. E fora as coisas musicais também, mas enfim, a gente vai conversando. Eu acho que aqui, só antes da gente dar a dica, vai pensando numa dica que você tenha para dar aí de Nova York. Eu vou retomar aqui uma pergunta da Soraya, que ela falou que tem 48 anos, cantei na noite por um tempo, parei e agora eu estou retomando esse meu sonho de viver de música. Olha que legal. Vocês acham que na minha idade teria espaço para
para morar em Nova York e trabalhar com música? Eu acho que é isso que ela quer saber. Ela falou, vocês acham que na minha idade teria espaço para mim em Nova York? Hoje. E a minha resposta é nova pra caramba, né? Nova, né? 48, né? Você tá nova pra caramba, você tem uma vida pela frente. Eu acho que a música eu faço música exatamente por essa razão, porque ela vai pro resto da vida. Até você morrer, você cada vez vai ficar melhor quando você fica mais velho. É isso que eu sinto com música, é uma coisa legal. Então, eu acho que tem sim, sendo realista, obviamente, né? Sabendo que tem fases de adaptação, experiência, se uma coisa que você não fez no passado, você não tem isso nas mãos. Exato. Você vai sofrer por isso, mas tem muita coisa boa. Então, eu acho que tem espaço, sim. Também tem que entender que Nova York é uma cidade onde tem músico à beça, né? Buscando o seu espaço. Bom pra caramba, músico ruim, e tem tudo, você tem tudo, você encontra o seu espaço. Mas o que é legal é que assim, mesmo que você não encontre o seu espaço logo de cara, você tem a chance de conviver e observar tantos músicos legais que só isso já é uma experiência incrível, né? E aí, claro, você vai cavando, vai buscando seu espaço. Eu vou dar uma dica antes da sua dica, Felipe, que é o seguinte, me enviaram esse livro aqui, ó. Vou mostrar aqui primeiro para o pessoal aqui que está assistindo no YouTube e agora aqui no Instagram. O Fino da Bossa, escrito por Júlia Bezerra e o Lucas Reginato. Tem meu querido papai aqui com a minha querida titia Elis Regina. Ei, que bonito. Que beleza, hein, bicho? Aqui é muito. Olha, eu tô até tendo dificuldade de segurar esse livro, porque é muito pesado. É pesado isso aí, tá uma responsabilidade. Exato. Então, eu acabei de receber, ganhei de presente da minha querida cunhada e do meu cunhado, a Mariana e o Fred. Vou ler com o maior carinho aqui, porque eu já sei muita coisa que eu via diretamente da boca desse cara aqui. Então, quem quiser uma dica de livro, tá aí, ó, O Fino da Bossa. E agora uma dica de Nova York. Que dica que você tem para dar? Uma dica para quem vem viajar, vem conhecer a cidade, ou para quem pensa em... Cara, dica Um lugar que você gosta daqui. Pô, cara, é uma coisa muito bacana que eu já tinha vindo antes de morar aqui, eu já tinha vindo visitar aqui algumas vezes, mas a gente sempre vem com aquele foco de conhecer bar e restaurante e tal. Correria. E eu acho que uma coisa que vale muito a pena fazer, e tentando escapar um pouco dessa correria, é alugar uma bike e dar uma volta nessa ciclovia que tem na beira do rio Hudson. Já fiz isso e já fui. Esse aqui faz isso direto. Cara, isso aí é super bacana. Todo mundo que vem para Nova York, eu falo, cara, você tem que fazer isso. Porque Nova York não é um lugar tão legal para andar de bicicleta no meio da cidade, né? Porque o trânsito é pesado, é meio perigoso, tá? Mas esse lugar em particular, uma ciclovia fechada na beira do rio, espetáculo. É uma vibe muito bacana. Milhares de parques, né? Entre milhares de parques. Pode começar desde estruturas no meio do caminho. Pode começar desde o Battery Park lá embaixo. Ou então fazer o contrário, na verdade. Começar em cima, lá no Upper West Side. Que eu fiz. E aí você vai descendo e vai vendo o rio e tal. E vai até o Battery Park lá embaixo. Para ali, tem um parque lá, almoça por ali. Essa dica acho que é uma das melhores para você conhecer Nova York e saber tudo que a cidade tem para oferecer. Porque você pode ir parando, vai tranquilo. E olha, para você que está seguindo aqui o Numanais, a gente está em todas as plataformas, ainda não no Google Play, mas a gente vai colocar. Tá? Então estamos no Spotify. Todas as plataformas não, então a gente não pode falar. A gente está em quase todas, falta uma importante que é o Google Play. Isso, exato. Estamos no Spotify, no Apple Podcasts, no Podbean, no Google Play. No YouTube, tá bom? Então você pode seguir a gente aí. E aí estamos também no Instagram e no Facebook, também com a nossa página lá. E, por favor, dê um joinha lá pra gente em todas essas plataformas. Quero agradecer todo mundo que participou aqui, muita gente participando, mandando aqui, valeu. E quero agradecer também o nosso diretor Felipe Bauer, muito bom. A gente começou com o João Bosco. Então vamos encerrar com o Jair Rodrigues. Vamos, por favor, né? Eu acho que você conhece alguma deles. Eu acho que eu devo conhecer alguma. Bom, então vamos fazer uma que é o primeiro sucesso de Jair Rodrigues, que a música não é dele, obviamente, mas foi sucesso na voz dele. É uma música do Alberto Paes e Edson Menezes. E todo mundo conhece porque meu pai inventou uma parada. Isso aí, ó. Isso aí, ó. Isso aqui é... Isso aqui você faz, a pessoa já sabe qual música que é.
E você sabe que ele, eu não vou contar aqui a história porque a gente está com tempo, mas ele inventou isso com o Hermeto Pascoal. Ele foi ensaiar com... Bom, vou contar a história. Conta essa aí eu quero saber, bicho. Aí ele foi ensaiar com o Hermeto essa música e chegou lá, tinha acabado de aprender a música, aí falou, Hermeto, tem uma música que é assim. E ele tocava num nightclub lá em São Paulo com o Hermeto. Aí meu pai passou a música para ele, só que tinha um casal já no bar. E aí quando chegou no fim da noite, eles falaram, Jair, canta aquela música que você ensaiou com o Hermeto. Aí o Hermeto falou assim, Jair, mas eu não lembro mais, como é que era? Aquele negócio meio falado, né? Aí meu pai falou assim, não, é aquela... Porque meu pai, para passar o ritmo, chegou no cabelo do Hermeto, sabe? Para passar o andamento da música, chegou e fez assim, ó. No ensaio. Aí o cara falou assim, aquela lá da mãozinha. Aí meu pai, tipo... Aí ficou, entendeu? Legal. Então vamos fazer aqui, ó. Deixa que digam, que pensem, que falem, deixa isso pra lá, vem pra cá, o que que tem? Eu não tô fazendo nada, você também. Vamos bater um papo assim gostoso com alguém. Deixa que digam, que pensem, que falem, deixa isso pra lá, vem pra cá, o que que tem? Eu não tô fazendo nada, você também. Vamos bater um papo assim gostoso com alguém. Vai, vai por mim, balanço de amor é assim. Mãozinha com mãozinha pra lá, beijinhos e beijinhos pra cá. Vem balançar, amor é balanceio, meu bem. Só vai no meu balanço quem tem carinho para dar. Deixa que digo, que pense, que faz. Deixa pra lá, vem pra cá, o que que tem? Eu não tô fazendo nada, você também. Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém. Faz mal numa nice assim gostoso com alguém. Faz mal numa nice assim gostoso com alguém. Faz bem numa nice assim gostoso com alguém. Faz bem numa nice assim gostoso com alguém. Aê!